Semana começa com expectativa de votações no Senado e no Congresso. 7 medidas provisórias podem ser analisadas pelos senadores e deve ser concluída a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017. Bom dia! Hoje e amanhã os senadores se reúnem para as últimas votações deste mês, que antecede as eleições municipais. Eles têm 7 medidas provisórias para votar. Vamos saber do que tratam as principais delas. Por causa da seca, o governo federal propôs a renegociação da dívida de agricultores que recorreram a empréstimos pelos fundos de financiamento do Nordeste e do Norte. Os descontos para quitação variam entre 10% e 95%. Dependendo de quando contratou, com que fonte, com que porte, com que área, que volume de recursos, vai determinar o enquadramento e um dos tipos previstos na medida provisória. Um agricultor do semiárido que tiver feito um empréstimo de R$10 mil até o dia 31 de dezembro de 2006 tem direito a 95% de bônus para quitar a dívida. Ou seja, se o valor corrigido da dívida estiver em R$20 mil, ele vai precisar de R$1.000 para saldar o débito. No caso da renegociação, a regra é um pouco diferente. Vamos usar o mesmo exemplo do agricultor que, em 2006, pegou um empréstimo de R$10 mil e ainda deve R$20 mil. Ele pode refinanciar a dívida em 10 anos com uma taxa de 0,5% ao ano e um bônus de 70% no saldo devedor. Na prática, ele daria uma entrada de R$200 e ficaria com parcelas de quase R$50 por mês. Há um prazo de 90 dias para o Poder Executivo regulamentar esse conjunto bastante complexo, articulado e profundo de dívidas. Também está na pauta a medida provisória que recria o Ministério da Cultura, extinto na reforma administrativa de Michel Temer. Os parlamentares também incluíram no texto a Secretaria de Políticas para as Mulheres, do Direito da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, todas ligadas ao Ministério da Justiça. Os senadores também devem votar alterações no programa Brasil Carinhoso, que tem como meta reforçar a educação infantil. O apoio financeiro suplementar era repassado de acordo com o número de matrículas de crianças cujas famílias são beneficiárias do programa Bolsa Família. A medida provisória incluiu as que são beneficiárias do benefício de prestação continuada. E já na tramitação da medida provisória no Congresso Nacional, também foi incluída no projeto de conversão 26 deste ano, as crianças com deficiência. Originalmente, o bônus era calculado com base em 50% do valor mínimo por matrícula. O novo texto condiciona esse repasse. Se as matrículas alcançarem uma meta, o município recebe o bônus de 50%. Se não, o bônus fica em 25%. O fato de condicionar o repasse ao cumprimento de metas ou aumento da quantidade de vagas ou da cobertura também faz com que, em alguns casos, o município passe a receber menos do que ele vinha recebendo, o que pode gerar o efeito contrário. O de ele ter menos dinheiro para poder aplicar na educação infantil e, consequentemente, o número de vagas ser menor do que o atual. O Congresso faz sessões hoje e amanhã para terminar a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2017, além de analisar vetos presidenciais e autorizar suplementações orçamentárias para diversos ministérios. O texto principal da LDO foi aprovado no final de agosto. O que senadores e deputados vão analisar esta semana são 3 destaques à proposta. 2 deles para evitar que recursos previstos para a área de ciência e tecnologia em 2017 sejam contingenciados. O outro destaque é para que seja retirada do texto a autorização para que o governo possa reduzir em até 20% as despesas previstas para o PAC.
Na pauta estão também 7 vetos presidenciais a projetos aprovados pelo Senado e pela Câmara. Um deles é o veto ao projeto que autoriza até 100% de participação estrangeira em empresas aéreas brasileiras. O governo queria aumentar de 20% para 49%. A proposta foi aprovada com um percentual de 100%, o que acabou sendo vetado. Na sessão conjunta, senadores e deputados poderão votar ainda 10 projetos que abrem créditos suplementares para órgãos da administração pública federal. Entre eles, o que autoriza crédito de R$ 400 milhões para o Ministério da Educação para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e de R$ 702 milhões para a administração financeira do Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. O FIES está atrasado, muitos alunos não podem frequentar as escolas, é preciso regularizar esse pagamento. Não tem sentido o Senado, o Congresso, a Câmara, os deputados do Senado fazerem um recesso branco, saírem por aí fazendo campanha e encontrar com um estudante desses que não está conseguindo ficar em dia com o FIES. Uma matéria polêmica está de volta à pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Ela acaba com o chamado efeito cascata no reajuste salarial do funcionalismo público, baseado na remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A comissão pode votar a proposta de emenda à Constituição nesta terça-feira. A proposta impede a vinculação automática dos salários recebidos por agentes públicos, como servidores, magistrados e políticos, à remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O relator, senador Randolph Rodrigues, fez algumas modificações no texto original da senadora Gleisi Hoffmann. Por exemplo, ele restabeleceu a equiparação de vantagens entre os ministros do Tribunal de Contas da União e do Superior Tribunal de Justiça. De um total de 11 emendas, Randolph Rodrigues ainda precisa se manifestar sobre 5. Uma delas determina que os subsídios de quem tem mandato eletivo, de membros dos 3 poderes e de secretários estaduais e municipais só poderão ser fixados ou modificados por lei específica. Se for aprovada pela CCJ, a PEC segue para 2 turnos de discussão e votação no plenário do Senado. Deve ser analisada em breve pelo Congresso uma medida provisória editada pelo governo na semana passada que autoriza o Banco Central a comprar papel moeda e moedas metálicas fabricados fora do Brasil. A contratação seria possível quando fosse verificada a situação de emergência, nesse caso, quando houver incerteza quanto ao abastecimento feito pela Casa da Moeda. E o governo resolveu vetar o reajuste salarial de até 67% para defensores públicos da União. Na justificativa, o presidente Michel Temer disse que resolveu vetar o projeto porque o reajuste seria muito superior ao concedido a outras categorias, além de estar em patamar acima da inflação e de ser contrário à política de ajuste fiscal. No dia 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas para eleger prefeitos e vereadores. Mas você sabe qual a função de cada um na gestão da sua cidade? Saiba mais no especial Cidadania, produzido pelo Jornal do Senado. O Jornal do Senado apresenta no especial Cidadania desta terça-feira a terceira reportagem da série sobre eleições, que será publicada até a semana que antecede a votação deste ano, no dia 2 de outubro. Nesta edição, a repórter Yara Altafim explica as eleições municipais. Prefeitos e vereadores são os responsáveis por serviços públicos que afetam diretamente a vida do cidadão, como saúde, creche, ensino fundamental, saneamento básico, abastecimento de água, limpeza pública, pavimentação de ruas, transporte urbano e outros. A reportagem mostra que o grande desafio é oferecer todos esses serviços, enfrentando a realidade de que 87% dos municípios estão em situação fiscal difícil ou crítica. Isso exige dos eleitores ainda mais atenção na hora de escolher os candidatos das eleições municipais. Você pode receber o Jornal do Senado todos os dias por e-mail, se cadastrando em senado.leg.br/jornal e clicando no envelope amarelo escrito Newsletter. Você acompanha outras notícias na nossa página na internet ou aqui ao longo da nossa programação nos boletins do Senado Agora. Uma boa segunda-feira para você.